E aí, pessoal que estuda matemática, tudo bom com vocês? Comigo mais uma vez, tá tudo ótimo. No vídeo de hoje vamos ver o método de demonstração por exaustão. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Anteriormente, a gente viu que são proposições, axiomas, postulados, conjectura, teorema, hipótese, tese, demonstração, lema e colorário. Então, eu recomendo, se você não assistiu o vídeo anterior, clica aqui no card superior e assista. A gente viu no vídeo anterior que uma conjectura é uma proposição que ainda não foi provada, e é isso que a gente vai querer demonstrar com as técnicas de demonstração, mas você pode refutar, sem precisar demonstrar, utilizando um contra-exemplo. Digamos que eu faça essa afirmação: todos os números primos são ímpares. Ou você prova isso usando uma das técnicas de demonstração, ou você nega, refuta isso utilizando um contra-exemplo. A gente sabe que isso não é verdade, porque existe o número 2, que ele é primo e ele é par, certo? Então, um contra-exemplo serve para refutar uma conjectura. Por exemplo, aquela afirmação: todo ser humano é mortal. Para eu negar isso, para eu refutar isso, eu não preciso dizer que todo ser humano é imortal. Não. Lembra lá do videozinho sobre lógica matemática? Eu só preciso pegar um contra-exemplo, por exemplo, dizer: existe um ser humano que não é mortal. Então, se eu estou dizendo que um não é mortal, eu já quebro todo o raciocínio que diz que todo ser humano é mortal, eu dizendo que um não é. Mas agora vamos ver, de fato, a demonstração por exaustão. Essa demonstração recebe vários nomes, também é conhecido como demonstração por casos, demonstração de indução perfeita e ainda demonstração pelo método de força bruta. Vamos ver a definição. A demonstração por exaustão é uma técnica na qual a proposição a ser provada é dividido em um número finito de casos, os quais são provados ou checados um a um separadamente. Por isso o trabalho, né? Por isso a exaustão. Em resumo, a gente vai verificar todos os casos possíveis. Vamos ver na prática com um exemplo. Digamos que eu tenha essa conjectura: se um inteiro entre 1 e 20 é divisível por 6, então também é divisível por 3. Como é que a gente demonstra isso? Existem apenas 3 casos, porque ele quer um inteiro que seja divisível por 6 entre 1 e 20. Quais são os inteiros divisível por 6 entre 1 e 20? A gente tem n igual a 6, a gente tem n igual a 12 e a gente tem n igual a 18. E a gente pode verificar que todos esses casos são verdadeiros, porque se n for 6, 6 é divisível por 6, 6 também é divisível por 3, não concorda? O outro caso, se n é igual a 12, né? Porque 12 está entre o intervalo entre 1 e 20 e é dividido por 6, divisível por 6. E 12 também é divisível por 3. Se n é igual a 18, 18 está no intervalo entre 1 e 20, é divisível por 6 e também é divisível por 3. Aí eu poderia utilizar o 24, que é divisível por 6? Não, porque ele tem que estar no intervalo entre 1 e 20. Então, eu analisei os 3 casos, que ela é divisível por 6, e verifiquei um a um se eles eram divisíveis por 3. Como todos são, a gente prova que essa conjectura está provada, certo? Então, a gente pegou e analisou caso a caso. Observe que esse método ele tem a vantagem de ser mais simples, né? É uma ideia simples, você testa caso a caso. Mas qual é a grande desvantagem? A grande desvantagem é que só é viável se o número de casos for finito, que a gente tinha ali um intervalo entre 1 e 20, né? Então tinha que ser finito e pequeno, porque se fosse um intervalo de 1 a 2000, por exemplo, você ia testar caso a caso os divisores de 6 para verificar, ou seja, ia dar um tempo enorme, né? Por isso o método se chama exaustão. Então, não recomendo você utilizar esse método se o número de casos for grande. Se ele for finito e pequenininho, aí sim vale a pena, porque ele é um método bem simples, beleza? Agora vem a hora legal, né? Botar em prática isso que a gente viu. Vamos fazer alguns exercícios para reforçar esse assunto. Primeira questão: seja n um número natural, se n é par e n for maior que 4 e menor que 10, então ele pode ser escrito como a soma de 2 números primos. Agora eu recomendo que você pause o vídeo, tente demonstrar usando o método da exaustão, e depois de tentar, aí sim você dá play e segue comigo na resolução, beleza? Então vamos lá. Lembrando, né, que a gente quer provar que pode ser escrito como a soma de 2 números primos, o que, se for n um número natural par,
maior que 4 e menor que 10. Então, como a gente tem aqui um intervalo finito e não é muito grande, né? Números naturais par entre 4 e 10 são poucos casos, então a gente vai utilizar o método da exaustão para resolver. Então, vamos analisar os casos. Números pares maiores que 4 e menor que 10. A gente tem o 6, n pode ser 6. A gente tem também o 8, né? Está no intervalo entre 6 e 8. Lembra? Não tem um sinal de igual. Se tivesse sinal de igual, a gente testaria n igual a 4. Se aqui desse lado tivesse sinal de igual, a gente tentaria o n igual a 10 também. Nesse caso não tem, então é só testa o 6 e o 8. Okay? A gente não precisa verificar se isso vale para qualquer número, porque a gente só quer provar essa conjectura aqui, que ele pode ser escrito como a soma de dois números se for no intervalo entre 4 e 10. Não precisa ir além do que está a conjectura, a não ser que você quiser fazer outro, mas se você quiser testar para números muito grandes ou infinitos, eu recomendo você usar outra técnica de demonstração que você vai ver aqui mais à frente. Enfim, voltando. Se n for igual a 6, a gente tem como escrever ele como a soma de dois números primos. 3 é primo e 3 é primo, ele não fala que são números primos distintos, então você pode usar o mesmo número primo e escrever 6 igual a 3 mais 3. Se for 8, consegue imaginar dois números primos? Sim, né? O 3 e o 5 somado dá 8. Então, de fato, os números pares, naturais pares, entre 4 e 10, consegue sim ser escrito como a soma de dois números primos. A gente testou caso a caso, então a proposição está provada. Beleza? Como eu disse, né, esse método é bem simples, então vamos fazer só mais uma, só para fechar o vídeo mesmo. Segunda questão. Mostre que se x é um inteiro entre 1 e 5, então x menos 1, tudo isso ao quadrado, é igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Pausa aí, tenta resolver e depois segue comigo na resolução. Vamos lá? Então, lembrando, né, queremos mostrar que x menos 1 elevado ao quadrado é igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. E para isso, temos que x é um número inteiro entre 1 e 5. Então, nesses casos, ó, novamente, é um número finito de casos, então a gente usa o método da exaustão. Inteiros entre 1 e 5 são 2, 3 e 4, né? Então, a gente testa eles. Nesse caso aqui, como tem uma equação, eu vou utilizar uma tabela aqui. Aqui eu vou colocar os valores possíveis de x, que a gente viu que é 2, 3 e 4. E como eu quero analisar essa igualdade, né, que diz que x menos 1 ao quadrado é igual a x ao quadrado menos 2x mais 1, que a gente sabe, né, que é um caso de produtos notáveis, a gente coloca aqui o x menos 1 ao quadrado e aqui o x ao quadrado menos 2x mais 1. E a gente testa substituindo, igual a gente fazia na função, para achar o f de x, alguma coisa, e verifica se esse lado aqui realmente é igual a esse lado para todos esses números inteiros entre 1 e 5. Então, se x for 2, vai ficar 2 menos 1, que dá 1. 1 ao quadrado dá 1. E a gente agora verifica se desse lado aqui, nesse outro termo, se x for 2 também vai dar 1. Então, se x for 2, vai dar 2 ao quadrado, que dá 4. Aqui dá menos 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 4 é 0, sobra 1, ou seja, deu 1 também. Então, valeu para x igual a 2. Vamos verificar se vale para x igual a 3. Se x for 3, vai ficar 3 menos 1, que dá 2. 2 ao quadrado dá 4. Agora, a gente verifica se aqui vai dar 4 também. Se x for 3, vai dar 3 ao quadrado, que dá 9. Menos 2 vezes 3 dá 6, né? A gente tem 9 menos 6, que dá 3. Somado com 1 dá 4 também. Opa, bateu também. Agora, se bater no 4, está aprovado. Vamos lá. Se x for 4, vai ficar 4 menos 1, que dá 3. 3 ao quadrado dá 9. Vamos verificar se lá dá 9 também. X for 4, vai ficar 4 ao quadrado, que dá 16. E aqui vai ficar menos 2 vezes 4, que dá 8. Então, a gente tem 16 menos 8, que dá 8. Mais 1 dá 9 também. Olha, então, de fato, para x inteiro entre 1 e 5, essa igualdade é verdadeira. Claro que, pelo estudo de produtos notáveis, a gente sabe que isso é verdadeiro para todo número, né? Mas a conjectura só diz que mostre que x é inteiro entre 1 e 5. Então, você não precisa usar outro método de demonstração. Um simplesinho, método de demonstração por exaustão, já mata e você consegue provar que essa proposição é verdadeira. Beleza? Então, é isso aí. Se você gostou, dá aquele like. E até o próximo vídeo, onde a gente vai ver outras técnicas de demonstração. Tchau, tchau.